Seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Salmos, dessa vez no capítulo de número 112. Estamos no último tomo dos 5 livros divididos no conjunto do livro de Salmos, da nossa Bíblia Sagrada, e dessa vez estamos estudando esse capítulo tão importante. Em breve estaremos no maior capítulo da Bíblia e no salmo mais extenso, o Salmo de número 119. E dessa vez, esse Salmo 112 nos oferece 4 aspectos importantes do nosso relacionamento com Deus. Salmo 112 aborda essa relação do salmista com o próprio Deus, com as coisas materiais, com as circunstâncias da vida, com pessoas e como nós podemos lidar com todo esse ambiente e todas essas esferas de relacionamentos que nós estamos submetidos nesse mundo terreno e principalmente com Deus, que é o autor da nossa vida e da nossa salvação. Vamos ler o Salmo 112. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Não teme. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Essa é a porção do Salmo de número 112. E nós queremos começar a partir de um tópico muito importante que ele nos apresenta, o relacionamento com o Senhor. São 4 pontos importantes nessa abordagem de como nós lidamos com as pessoas, com Deus, com os bens, com os recursos que Ele coloca em nossas mãos. E a primeira abordagem é o nosso relacionamento com o Senhor. Veja o verso de número 1. Diz a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que se compraz nos seus mandamentos. Bem-aventurado o homem. Isso nos lembra o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, que não se assenta na mesa dos escarnecedores. Essa é a nossa posição. Em Cristo, nós temos uma vocação e um chamado. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e Deus nos constituiu seus filhos, adotados em Cristo, e agora somos membros da sua família, a igreja, o corpo de Cristo na terra. E o nosso relacionamento, ele começa a partir dessa relação com Deus, que vai desaguar no relacionamento com os outros. É por isso que a cruz é um célebre exemplo disso. Primeiro é a haste vertical que é colocada, e depois a haste horizontal. Não tem como a haste horizontal se sustentar senão a haste vertical. E essa haste vertical, ela é colocada pelo próprio Deus em nossa vida. Deus enviou o seu Filho Jesus para providenciar essa ponte de ligação do homem que estava perdido em Adão, se reconciliando agora com Deus em Cristo Jesus. Ele é a ponte. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu pergunto hoje à noite como está o seu relacionamento com o Senhor. Como está a sua relação pessoal com Deus? E essa é a relação primordial da nossa vida, da nossa jornada, porque ela continuará na eternidade. O segundo tópico que aprendemos aqui, falando sobre relacionamento, é o nosso relacionamento com as riquezas materiais dentro do próprio Salmo. Lógico que nós temos relacionamentos com as pessoas, mas eu vou seguir o exemplo do próprio salmista naquilo e respeitar o texto original do que ele está apontando aqui para nós.
Lógico que uma vez que temos uma relação pessoal com Deus, isso vai afetar a nossa relação com aqueles que nos cercam. Portanto, o segundo aspecto está na abordagem do nosso relacionamento com as riquezas materiais. Veja o verso 3 ao 5 até o verso 9, 3 a 5 e o verso 9. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo, ditoso o homem, o que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Está mostrando que o povo de Deus será próspero. Próspero não é ter aquilo que é supérfluo, aquilo que muitos gostam de ter para ostentar. Ser próspero é ter todas as suas necessidades básicas supridas. João escreveu uma epístola e fala um pouco nessa epístola sobre prosperidade. Ele diz, seja próspero, assim como é próspera a tua alma. Não haveria sentido sermos prósperos materialmente falando, termos riquezas e não termos a paz que excede todo entendimento em nossa alma. Existem muitas famílias abastadas, muitas famílias com recursos materiais, mas seus lares estão destruídos, seu coração está desfacelado, seus sentimentos estão rompidos, quebrados ali entre os seus mais próximos. E, portanto, este não é o propósito de Deus. Deus quer nos dar prosperidade no espírito, na alma e no corpo, afetando os nossos relacionamentos e, principalmente, aprendendo a lidar com as riquezas materiais que chegam em nossas mãos, com os recursos que chegam em nossa vida cotidiana. Portanto, como você e eu temos lidado com esses recursos? Veja o verso 9. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Deus não está falando que nós vamos doar tudo para os pobres. Não é isso. Uma certa ocasião, Jesus disse, vós tendes os pobres sempre convosco. E ele falou isso justamente numa ocasião em que os discípulos estavam a questioná-lo por que aquela mulher quebrou um vaso de alabastro que era fruto de muitas economias, de muito daquela época, do mundo daquela época, e ela quebra e derrama aos pés de Jesus. E aí os próprios discípulos questionam, ela poderia ter vendido aquele perfume e o valor ter dado aos pobres. Isso muitas vezes pode ser um discurso muito comum encontrado nos dias de hoje, dentro e fora das igrejas. Mas Jesus disse, vós tendes os pobres sempre convosco. Ela fez isto e isso vai ser contado até os dias de hoje. Ou seja, ela deu algo de valor para Cristo. Ela investiu aquilo para o reino de Deus. E nós precisamos lembrar que também, além dos pobres, nós temos que investir no reino, investir em missões. Muitas vezes você vai comprar uma Bíblia e doar essa Bíblia a alguém. Uma Bíblia de um valor até um pouco caro para as posses de muitos. Nós temos Bíblias de estudos hoje que têm um valor até mesmo elevado. Um livro, uma conta de luz, de água que você queira pagar, uma oferta que você queira semear sobre a vida de uma pessoa, a compra de um sapato para ajudar alguém cujos sapatos estão rasgados, furados, uma roupa. Quantas vezes essas pessoas que estão nas igrejas podem verificar a partir dessa sensibilidade do Espírito e ser um instrumento de compaixão, de suporte, de ajuda aos nossos irmãos. Não apenas os da fé, mas até mesmo os fora da nossa casa, da nossa esfera, dos nossos relacionamentos pessoais. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa receber centuplicadamente mais, além daquilo que você tem semeado no reino. Salomão disse em Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos anos, muitos dias, recolherás os frutos desta semeadura. Não espere dar para semear aonde você mesmo semeou. Não espere colher de onde você mesmo semeou, corrigindo. Você pode dar, você pode se dar, você pode semear em tantos ministérios, em tantos serviços, mas não se esqueça de semear em lugares onde a palavra de Deus é pregada com propriedade, com autoridade,
com a pureza das Sagradas Escrituras e do zelo de Deus. Não deixe de semear em pessoas onde você percebe ali que elas estão realmente precisando dessa compaixão, dessa sensibilidade. E nós sabemos que o que a nossa mão direita fizer, a nossa mão esquerda não deverá saber. Esse é um princípio, porque isso não nos dá de mérito algum nosso para recebermos na eternidade alguma bênção espiritual e material pelo nosso esforço e pela nossa ostentação. É Deus que nos acrescenta, é Deus que vem suprir todas as nossas necessidades, e existem palavras preciosas como a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, que eu tanto expresso, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Esse é o desejo do coração de Deus, esse é o desejo do nosso coração, a partir dessa palavra que trazemos aqui de reflexão. Portanto, esse é o relacionamento também com as riquezas, com os recursos materiais. Mas o salmista avança mostrando como é o nosso relacionamento com as circunstâncias. As circunstâncias, às vezes, tentam nos sucumbir, tentam nos arrastar, nos afastar. Portanto, abra a sua Bíblia no Salmo 112, versos 6 a 8. Ele diz: não será jamais abalado o justo, ele será tido em memória eterna. Não se atemorizará de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração é bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. O seu coração está firme, não teme mais notícias. Quem sabe hoje, nesta segunda-feira, neste dia, nesta semana, você está sendo tomado aí por uma palavra de medo, uma palavra que tem vindo a amedrontar, angustiar o seu coração, gerar dúvida, conflito. Não tome nenhuma decisão precipitada, sem que antes a paz de Cristo guarde o seu coração. Mas o salmista nos diz que ele não vai se atemorizar diante das más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Que Deus guarde a sua vida, guarde o seu coração. Não se esqueça do primeiro relacionamento nosso com o Senhor. Depois o salmista nos aponta o relacionamento com os recursos naturais, as riquezas e os bens que Deus tem nos dado. E ainda o nosso relacionamento com as circunstâncias. Elas podem nos arrastar para baixo, tentando nos sucumbir, nos empurrar para uma crise existencial. Mas nós podemos levantar os nossos olhos e expressar um hino de louvor, um hino de gratidão ao nosso Deus. E por fim, o último tópico deste Salmo 112 está no nosso relacionamento com os homens maus, com os homens perversos, com os homens ímpios. Devemos entregar estes homens a Deus. Não devemos proferir dos nossos lábios nenhuma palavra maldosa, nenhuma palavra de injustiça diante das nossas próprias mãos ou da nossa própria boca fazermos justiça a partir de nós mesmos. Temos que entregar a Deus e lembrar que Ele é quem vinga por nós toda a perseguição à igreja e ao reino de Deus neste mundo que jaz no maligno. Mas o salmista nos diz no verso de número 10, vamos ler: o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O que é que o perverso verá? Veja o verso 9. O perverso verá que o poder de Deus exaltará a vida daqueles que temem, o amam e o buscam. Mas, em contrapartida, o ímpio e o perverso não logrará êxito, rangerá os dentes e ficará frustrado diante dos fatos ocorridos e dos desígnios de Deus, que fez com que os desígnios dos homens maus fossem frustrados. Verso 10. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. Esse é o desejo do coração de Deus, e ele vai cumprir esta palavra de que o cetro dos ímpios não prevalecerá, ainda que a injustiça tenha prevalecido sobre a terra, ainda que a justiça tenha aparentemente tardado, mas o juiz de toda a terra está vindo, está voltando, e ele virá, restaurará todas as coisas, e suas ovelhas serão colocadas à direita dele e reinarão com ele para sempre.
Porém, os bodes, os maus, os perversos serão colocados à esquerda e serão banidos da presença do Senhor. E o seu reino não terá fim. O seu reino será um reino de paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Um pequeno salmo, apenas 10 versículos, mas com tantas riquezas, para ao longo deste dia e desta semana, eu e você extrairmos lições preciosas. Como nos relacionamos com Deus, como nos relacionamos com os recursos materiais desta terra, como nos relacionamos com as circunstâncias da vida e como nos relacionamos com estes homens perversos e maus. Quero orar por você, desejar uma boa semana, aguardá-lo com a graça de Deus na próxima quarta-feira, no Salmo de número 113. Estamos aí no etapa para chegar no Salmo 119 e também quero lembrar que nós estamos gravando esses vídeos para um melhor aproveitamento e quero convidar você a abrir um canal, uma página no Instagram, onde nós vamos fazer as nossas lives, porque o Instagram tem essa plataforma com mais praticidade, objetividade, uma visibilidade melhor e até uma qualidade de transmissão melhor do que com algumas interrupções. Então nós estamos programando aí para as 11h30 da noite. Eu sei que alguns já estarão dormindo, mas tem alguns que dormem tarde, tem alguns que gostam de, antes de dormir, ter uma palavra de oração. E eu aguardo você às 11h30 da noite no nosso canal @ccnvida. Você pode abrir uma conta no Instagram, mesmo que você não queira usar, mas você pode bloquear a sua conta, deixando ela fechada apenas para abrir para aqueles que você queira aprovar a solicitação. E você não precisa necessariamente postar nada no Instagram, mas você pode ter essa conta. É muito simples ter o número do seu celular ou e-mail, você pode usar o seu e-mail, abrir essa conta e podermos nos encontrar nesse canal do Instagram todas as segundas, quartas e sextas, às 11h30 da noite. É um horário que eu estou articulando. Quando for um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, eu posso avisá-lo. E além de tudo, mesmo que você não assista, eu irei postar no mesmo canal da Igreja Nova Vida, da Comunidade Nova Vida, @ccnvida, tudo junto. E você vai poder acessar no outro dia, durante a manhã ou à tarde, ou nos dias posteriores, você terá acesso assistindo essas mensagens curtas que nós queremos falar com você. Oraremos juntos, aguardo você no nosso canal do Instagram, @ccnvida. Muito obrigado pela sua presença, canalize essa mensagem, esse vídeo para muitas pessoas que você conhece, para que elas sejam edificadas neste Salmo de número 112. Muito obrigado e até lá, com a graça de Cristo Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus, amém.